nas mulheres a fidelidade mais vale dois marimbondos Tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. Foi colocar em letra impressa, colocar nos seus jornais, o que se falava nas ruas, então as pessoas conseguiam ver no jornal aquilo que era a voz corrente, o que era a gozação, o que era a pilhéria, a piada, que não só estava nas ruas, mas que ele reinventava e devolvia para as ruas. Ele criou um tipo de humor inédito até então no Brasil, que é um humor em voga até hoje, que é o besterol, é o nonsense, né? A gente vê que as coisas que fazem maior sucesso até hoje estão nessa linha, e o Caceta está nessa linha, mama dessa fonte ainda. Eles podiam dar mais valor a eles sobre a sua intelectualidade, o seu saber, e os pontos que ele atacou no Brasil na época da ditadura, podiam ter dado bem valor a ele, bem melhor. Não se faz justiça à memória dessas pessoas no Brasil. Acho que eles são legados ao esquecimento. Ele foi um marco na história do jornalismo brasileiro. Quando pensamos na nobreza, mais especificamente na figura de um barão, logo nos vem à mente um homem sério, modos aristocráticos e humor refinado. Mas, no Brasil, existia um barão que era o contrário desse estereótipo da nobreza. Gaiato, dizia o que pensava e era dono de um humor afiado que muitas vezes beirava o popular. Muitas coisas sobre o que ele falou originalmente, o pessoal continua falando hoje, só sem saber que foi ele que foi o primeiro a falar, né? Por exemplo, se você é daqueles que dizem que não muda de caminho, quem não muda de caminho é trem, a gente ouve isso diretamente, que o feio na eleição é se perder, o Maluf falava isso direto, que o fígado faz muito mal à bebida, que o Brasil é uma república generalizada, isso já, bom, infelizmente acabou, não temos mais generais aí, né? E só o que bota pobre para frente é empurrão, que o erro do governo não é a falta na persistência, mas é persistência na falta. Essas coisas que o mundo é redondo, mas está ficando chato. Outra coisa, tem algo no ar além dos aviões de carreira. Tudo o barão que criou esse tipo de coisa. E o pessoal usa ainda isso. Então, pelo menos, o pessoal sabia quem foi o barão, a história dele. Um cara que se dizia, por brincadeira, um gozador, que dizia herói de 2 séculos, porque ele nasceu em 1895 e continuou produzindo, né, até morrer em 1971. E eu já dizia nesse prefácio que ele acabaria sendo um herói de 3 séculos, que ele entraria no século XXI atual também. E eu acho que está certo. A figura histórica do nobre em questão é o gaúcho Aparício Torelli, auto-intitulado Barão de Itararé, o supremo criador de máximas e mínimas que até hoje fazem parte do anedotário popular. Em mulher ordinária e porta de lotação, só batendo com força. Não há domingo sem missa, nem segunda-feira sem preguiça. Em briga de marido e mulher, não metas a colher. De um sim e de um não, nasceu a questão. Basta ver que quando surgiu o Pasquim, por exemplo, o pessoal do Pasquim se dizia que o jornal era filho do Sérgio Porto e neto do Barão de Itararé. Ele estava vivo ainda, porque o jornal surgiu em 69 e ele morreu em 71. A estrela de Belém foi o primeiro anúncio luminoso. Quem não arrisca, não petisca. Mais valem 2 marimbondos voando do que um na mão. Os homens são de 2 categorias, os solteiros e os loucos. O humor não tem um estatuto muito rigoroso no que se refere à propriedade intelectual, né? Que nem era o samba no começo, né? Uma história que diz assim, samba é que nem passarinho, é de quem pegar, né? Então no humor também existe isso, existem frases que são muito engraçadas e que têm vários pais, né? Mas o Barão foi, eu acho que, o maior fazedor de frases engraçadas. Então, por isso, se ele, por acaso, se apropriou e usou frases que não eram originalmente dele, ele, de certa forma, conquistou o direito a isso,
pelo número de frases engraçadas que ele fez e que foram usadas por outras pessoas. Ele está no anedotário brasileiro. As pessoas não sabem que a frase é dele, mas citam, porque vai passando de geração em geração. Ele foi mandado, segundo ele, para fazer a cobertura daquela que seria a maior batalha da história da América do Sul, a batalha que ia se travar em Itararé, entre as tropas fiéis ao governo Washington Luiz e as tropas que se insurgiam contra esse governo e que traziam como líder político Getúlio Vargas. Então as tropas do Rio, sediadas no Rio de Janeiro, desciam, as tropas sediadas no Rio Grande do Sul subiam e iam se encontrar em Itararé. Mas aí, antes da batalha, os generais fizeram um acordo, o Washington Luiz foi preso, saiu, Getúlio entrou. E não houve a batalha. Como o Barão tinha ido, diz ele que foi, né, se portou gloriosamente, ganhou uma medalha, ele se concedeu a si mesmo uma medalha por notável atuação em combate. Combate numa batalha que não houve. E ele se concedeu o título de Duque de Itararé. E depois, como prova de modéstia, rebaixou-se para barão. Que o personagem era um pouco aquilo que ele criticava, quer dizer, um nobre, né? Exatamente. Um aristocrata, ele era um malandro que se aproveitava das situações, não é isso? Ele é um pouco cínico, o personagem é cínico. Completamente. Ele foi o precursor de muita coisa. Era irreverente e sabia muito bem fazer troça do poder. Hoje, o humorismo que invade a TV brasileira tem em Aparício Torelli, o Barão de Itararé, uma espécie de pai. Olha, se você pegar esse pessoal que faz, por exemplo, o Caceta e Planeta, esse pessoal, tudo, essa linha de besterol, só é mais despolitizada do que o Barão, mas é muito influenciada por ele. E todo mundo cita o Pasquim, por exemplo, como o Pasquim realmente mudou toda a linguagem do jornalismo brasileiro. Até o Estadão foi influenciado pelo Pasquim. Aquele jornal mais carrancudo que existia, teve que ceder usando uma linguagem mais maneira. E o Pasquim já foi fortemente influenciado pelo Barão. Então ele teve uma influência sobre praticamente todo o humor brasileiro e sobre toda a imprensa também, porque ele foi um revolucionário na produção dos jornais. Muito do Barão a gente encontra no Jaguar, no Ziraldo, no pessoal que hoje está fazendo novamente o Pasquim. Muito do Barão a gente encontra nos humoristas do geral, mesmo no Chico Anísio, mesmo nesse... Eu acho que ele foi o grande pai desse humor no século XX, né? Ele uma pessoa que nunca se limitou a nada, ele teve derrame muito cedo e mesmo isso não impediu ele de desenvolver um trabalho, ser otimista. Aparício Torelli nasceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 1895. Sua mãe era uma índia charrua. Estava viajando numa carroça no interior do estado, perto da fronteira com o Uruguai. Lá pelas tantas, a carroça caiu num buraco e quebrou uma roda. Foi então que, como diria mais tarde, a Porelli veio para fora para ver o que estava acontecendo. Minha avó tinha terras lá em Vergara e ela sempre estava lá e cá. E ela foi para lá grávida do tio Aparício, o tio Aparício mais velho. Quando ela sentiu-se mal, ela veio de Vergara para o Rio Grande. Foi quando ela teve a criança na coisa. Dizem que foi mais dentro do Rio Grande, a cidade que nós temos lá. Ela vinha de Vergara para o Rio Grande quando ele nasceu. Quer dizer, mas a nacionalidade todos reconhecem como brasileiros. Inclusive todo o Rio Grande do Sul sabe que ele era brasileiro. Estudou medicina, mas não era aluno aplicado e repetiu 2 vezes a segunda série, reprovado em anatomia descritiva. Muito tempo depois, pediria aos outros que lhe abatessem na idade aqueles 2 anos, já que eram anos perdidos. A falta de dinheiro acabou impelindo Aparício Torelli para o Rio de Janeiro e para o jornalismo. Apresentou-se a Irineu Marinho na redação do Globo e esse lhe perguntou o que sabia fazer. Tudo, respondeu o jovem gaúcho. Desde contínuo até diretor do jornal. Foi contratado. Mas Irineu morre logo após isso, um tempo depois, e alguma coisa que ele não se deu muito bem com o Roberto Marinho, que herdou o jornal, jovem e tal.
do Império do Irineu, e ele sai do Globo e vai trabalhar com o Mário Rodrigues. Mário Rodrigues é um jornalista importante. Primeiro que é pai de Nelson Rodrigues e do Mário Filho, né? Naquele tempo não tinha televisão. A grande mídia era o rádio ou era a imprensa. 10 edições, cada número. Então, mais ou menos, se a gente puder fazer um paralelo, é um cara que durou de 25 até 59, com algumas interrupções, evidentemente, não tem paralelo. Não, o cara realmente é um gênio, né? Essas coisas onde ele foi pioneiro, que eu estava falando dele. Quando ele faz a manha, também não tinha paralelo, porque um cara sozinho resolve fazer um jornal e vende, quer dizer, não é uma coisa que ficou ali no gueto, é uma coisa que adquiriu, né? Uma dimensão nacional, né? Exatamente, um cara sozinho. Mas que não tinha rádio, não tinha nada, né? Quer dizer, a única mídia que tinha de trânsito de informação era via jornal, né? Ele se associa a Assis Chateaubriand, que já era um empresário emergente da imprensa brasileira, e a manha passa a ser um encarte. Não, Diário da Noite, do Rio de Janeiro. A manha passa a ser um encarte desse jornal da Assis Chateaubriand. E o Assis Chateaubriand funcionava naquele prédio do Rio famoso, na Praça Mauá, que é a Rádio Nacional, era o maior prédio do Rio. Hoje não é mais uma grande reação dele. Aí o Barão Lopes fez a placa da manha maior do que a noite e botou em cima. O Chateaubriand naturalmente não gostou. Essa associação durou muito pouco, eles brigaram. 4 meses. E o Barão mandou o Chateaubriand passear. Em 1926, Aporelli, já conhecido, resolveu lançar seu próprio jornal. Intitulou-o Amanhã, aludindo ao nome Amanhã, que era o de um dos jornais mais influentes na época. Logo abaixo do título vinha a frase explicativa: quem não chora, não mama. O Barão era absolutamente casto. Se a gente for ler o Almanhaque em busca de sacanagem, sai fora. Sacanagem no sentido daquela coisa da sexual, da safadeza, isso não tem. Era extremamente puritano. Agora, o que tem no resto, do besterol puro e simples, isso está cheio. Tinha alguns temas que ele era obsessivo, né? A questão da política, da pobreza, da falta de dinheiro, do casamento. São temas que são recorrentes na obra dele desde o princípio, desde que ele é adolescente, desde a primeira coisa que ele publica, né? Que é um livro chamado Pontas de Cigarros, livro de versos e poemas bem-humorados, que não é exatamente uma coisa de humor, mas é uma literatura burlesca, publicado em 1916 pela editora Globo, Porto Alegre. Primeiro, depois em 25 de novo no Globo, no Rio. Com várias brincadeiras e muitas sobre a política, o humorista se via frequentemente às voltas com dificuldades. O jornal recebia constantes ameaças e não eram raras as visitas policiais. Por outro lado, as condições econômicas para a manutenção da manha eram extremamente precárias e durante cerca de um ano, de 1929 a 1930, o periódico se viu obrigado a circular como anexo ao Diário da Noite. A vida é uma coisa que quanto mais se estica, mais curta fica. Quem espera sempre alcança. Deus ajuda a quem madruga, mas não será por muito madrugar que chegarás primeiro. Tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. Ele viu que o nome Aparício Torelli não tinha nada de humorístico e resolveu pegar um título de nobreza. A gente sabe que no Brasil, no Império, os títulos de nobreza foram todos comprados, aquilo é tudo fajuto, Duque de Caxias, Barão de Paranapiacaba, isso era tudo gente endinheirada, fazendeiros que compravam título de barão. O barão, sabendo disso, e vendo que os barões tinham o nome de lugares, o nome de grandes batalhas, resolveu otorgar a si mesmo o nome de uma batalha, a célebre Batalha de Tararé, uma batalha que nunca aconteceu. E a partir daí já não existe mais diferença. Eu acho que aí as figuras se mudam, porque na própria militância política dele, ele era conhecido como Barão de Tararé, né? Até tanto que o Getúlio, quando encontrou com... Ele foi participar de uma coletiva com Getúlio Vargas, quando era ditador. Aí o Getúlio olhou e falou: até tu, Barão. Não falou até tu, Torelli, Aparício, né?
É tanto que ele gozou. Não, tubarão não, tubarão é o senhor. Em 1935, o Barão de Itararé participou da criação da Aliança Nacional Libertadora, em reuniões que eram realizadas na redação da Manha. Mas a polícia estava à espreita. Não era só um jornalista no sentido daquele sujeito que se tranca numa redação com a sua máquina de escrever, não tinha computador, e faz as suas piadas, faz as suas ideias. Ele era um homem que ia, não só fazendo o seu jornal, o jornal era fechado, ele era preso. Ele conseguia ver um lado cômico de tudo, inclusive quando ele estava preso, ele divertia demais as pessoas que estavam com ele, que eram também presos políticos, podemos dizer. Sempre dividiu a cela, né? O Graciliano Ramos foi torturado. Antes disso tinha sido sequestrado e torturado pela Marinha, por oficiais da Marinha, que levaram ele para uma praia no Rio, na Barra de Tijuca, naquele tempo era uma praia erma. Levaram ele para lá, deram uma surra nele, deixaram ele pelado, puxaram ele, uma coisa dessa. Aí teve uma história famosa, porque quando ele voltou com uma folha de bananeira, parou no telefone público, ligou para a redação, contou o que aconteceu, falou, mas não há de ser nada, me esperem, me aguardem que eu estou a caminho da redação. Aí chegou na redação, mandou botar uma plaquinha na porta, entre sem bater. É o famoso entre sem bater, talvez a frase mais consagrada da Baião é o entre sem bater, quer dizer, pedindo para que, né, que a repressão não fosse lá mais dar umas porradas nele. O juiz, já na fase judicial, o juiz perguntou a ele, a quem que o senhor atribui a sua prisão? E o barão disse, ao cafezinho. Disse, como ao cafezinho? Me explique isso. Então, é o seguinte, eu sempre tive paixão por cafezinho, eu tomo muito cafezinho. Né? E minha mãe sempre me preveniu, você em Deus ainda vai se dar mal. Né? Tomando 10 cafezinhos por dia, 12 cafezinhos por dia. E no dia da minha prisão eu estava tomando justamente o meu 10º cafezinho. Quando a polícia chegou, eu percebi imediatamente por que estavam me prendendo, por causa do cafezinho. Viu Olga Benário, mulher de Prestes, que era o seu líder, né? Seu amigo, ser mandada para a Alemanha, para ser executada no campo de concentração. Ele viveu o cárcere, né, getulista contra esse Leão. E em 52, 54, quando foi que Getúlio se elegeu democraticamente, apoiou Getúlio, que aí foi uma coisa do Partido Comunista, de apoiar o Getúlio, mas ele fez isso sem nenhum rancor, nós temos fotos dele cumprimentando Getúlio. Tem um relato do Getúlio, quando era senador, atravessando, porque a mãe era em frente ao Senado, nessa época. Aquele palácio bom, e foi uma vez flagraram o Getúlio atravessando a rua para ir lá visitar o Barão da Manha. E o Graciliano narra no livro Subterrâneos da Liberdade a entrada do Barão, que foi uma festa no presídio. Então todo mundo comemorando, agora vai ser ficar divertido isso aqui. Realmente já começa a fazer discurso e tal, gozando na polícia e tudo. Mas aí, lá dentro, a vida era muito difícil, inclusive para se comunicar de uma cela para outra. Eles começaram a fazer experiência com animais desses de cela, comuns em celas de cadeia, para fazer comunicação entre as celas. Eles tentaram treinar ratos, primeiro para levar mensagens de uma cela para outra, mas não conseguiam. Os ratos, segundo ele, eram os traidores, corriam sempre para o lado da polícia. Aí eles conseguiram, não sei como, treinar barata. Então eles amarravam pequenos bilhetes nas baratas e elas passavam por aquele buraquinho e até na cela, na outra cela, levando aquelas mensagens. E por isso ele pegou uma simpatia enorme pela barata. Ele nunca permitiu que se matasse barata. Quando ele já morava num apartamento no Rio, que ele morreu, eu vi fotos dessa época, ele tirando sacos de baratas mortas. Nem as mortas não tiraram lá, mas e um pessoal antigo que convivia com ele dizia que ele tinha treinado essas baratas também na casa dele, assim, até para que ele gostava delas e servia comida para elas na mesa, e dava uma batidinha de um jeito lá que elas entendiam que vinha aqueles monte de barata e ficava comendo. Quando ele queria que elas fossem embora, ele tinha um código com elas também, que ele dava outro tipo de batida na mesa que elas iam embora. Ele teve essa simpatia pelas baratas a vida toda, um bicho considerado horripilante. Por outro, para eles, ele foi serviu de canal de comunicação entre os tropiados que estavam presos. Né? Mais tarde ele disse que, somando
Perguntaram qual era a idade dele, ele deu uma idade que era bem menor do que aquela que se pensava que ele tinha. Ele falou, você é tão moço assim? Eu disse, não é que eu seja tão moço, mas é que na minha idade eu tenho que descontar os anos que eu passei na cadeia, né, e descontar os anos que eu passei perseguindo mulheres, na juventude, mulheres que não queriam nada comigo. Então, descontados esses anos, eu estou bem moço, eu estou realmente, aí sim, eu fico moço. Graciliano Ramos conta uma passagem lá do Memórias de Cárcere, dele incentivando o pessoal naquela situação difícil lá, né? Assim, sempre tentando enxergar o melhor, sempre assim, tipo, se a gente for condenado, não, a gente pode ter anistia, ou pode ser transferido, ou ficar só mais um tempo na cadeia, sempre tentando ver o melhor daquela situação. Em abril de 1945, reapareceu A Manha, com o mesmo sucesso de público que tivera no período de 1926 a 1935. Novos leitores entraram em contato com a figura do Barão de Itararé. Desde que estivera preso a bordo do navio Pedro I, o barão deixara crescer a barba. Era, como ele dizia, uma barba de Pedro II crescida a bordo do Pedro I. Aos que lhe indagavam por que não a raspava, a Porelli esclarecia que, além de achá-la elegante, ele a usava para disfarçar parasitas de mau aspecto, mas de lindos nomes, como epidermes, eczemas e eritrodermas alérgicos. Quando ele era editor da Manha, ele trouxe para fazer ilustração e diagramação no jornal um artista gráfico chamado Guevara, paraguaio, que foi o cara que revolucionou artes gráficas no Brasil também, na época. Então, tudo passa por aí, né? Tem um toque do dedo do Barão no meu. Ele era alegre, ele era muito amigo, ele é muito afetuoso. Comigo, principalmente, quando eu ia procurá-lo por qualquer motivo, ou me encontrava com ele na cidade, ele me fazia muitas perguntas de matemática, e fazia muitos jogos, para ver se eu estava, para ver se eu entendia aquilo. Aí ele brincava comigo, olha, tem que estudar mais, que não entendeu o que eu falei, não. Aí ele repete, aí ele fazia também outros dados de matemática, perguntava a capital de um país bem distante, uma coisa assim, sabe? Àquela altura dos acontecimentos, o Barão já era um fenômeno cultural que inspirava o respeito e a admiração de alguns críticos qualificados, como Pedro Mota Lima, que já tinha notado a afinidade existente entre o humor de Aporelli e o de Charles Chaplin. Na figura do Carlitos, que é o personagem do Chaplin, e na figura do Barão, que é o personagem do Arão, né? Existem afinidades na compreensão de que o humor pode ser dirigido contra os de cima, a favor dos de baixo, né? Em 1946, a popularidade do Barão era impressionante. Seus xistes corriam de boca em boca, espalhavam gargalhadas pela cidade inteira. Foi merecedor de uma homenagem de um dos escritores mais famosos da América Latina, o poeta Pablo Neruda. Al Barón de Itararé, un grande entre los grandes, con respeto le saluda de pie el poeta de los Andes, Neruda. Aproveitando a popularidade do Barão, o Partido Comunista resolveu lançá-lo candidato a vereador nas eleições suplementares de 19 de janeiro de 1947. Quando, ao ser cobrado sobre uma explicação pormenorizada de todas as medidas que pretendia tomar caso fosse eleito, ele pontificava imperturbável. As crianças dizem o que fazem, os velhos o que fizeram, os idiotas o que vão fazer. Ele foi vereador do Partido Comunista. Naquele tempo, a guerra tinha acabado, o papel da União Soviética na guerra contra o nazismo tinha sido um papel muito respeitado, muito importante. Então, os comunistas tinham um prestígio no mundo inteiro e no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, eles conseguiram eleger uma grande bancada, né? O Barão fazia parte dessa bancada e o Barão continuava a ser o que ele era, um humorista, mesmo sendo vereador, né? Não deixou de ser humorista. Tem muitas histórias dele, eu fui pesquisar
nos anais da Câmara tem histórias ótimas, né? Tinha um vereador chamado Moura Brasil. Naquela época tinha um colírio, também chamado Colírio Moura Brasil. Então o Moura Brasil foi discursar e por acaso o Barão estava junto ao microfone de apartes. E o tal do Moura Brasil, vereador, disse: senhores, a situação é confusa, não vejo claro. Então o Barão disse, a parte 8, disse: 2 gotas, 2 minutos, Colírio Moura Brasil. Que era o slogan na propaganda do colírio. Né? E foi o 8º mais votado da bancada com apenas 2 slogans, né? Que diziam o seguinte: o primeiro era casa, comida e roupa lavada. E o outro era mais leite, mais água, mas menos água no leite. Né? Porque naquela época no Rio de Janeiro o leite vinha batizado com os peixinhos, tá? Então... Não, ele inventou como é que é? O comício, depois do comício relâmpago, inventou o comício relâmpago do trovão, porque é preciso do trovão para manter a assistência atenta. Né? Quando foi caçado o Partido Comunista, que ele teve que deixar, ele subiu na tribuna e fez um último discurso também que hoje em dia se repete muito isso, mas ele foi o primeiro cara a falar isso. Ele fez um discurso lá, falou assim: neste momento saio da vida pública para entrar na privada. E entrou na privada. Como vereador, o Barão foi operoso e honesto. Lutou em defesa dos interesses das camadas mais desfavorecidas da população. Depois da ditadura, ele parou de fazer o jornal e passou a fazer os seus almanaques, né? Que é a combinação de almanaque com manha, o nome do jornal. Casal feliz é o que vive separado. Nada, é uma faca sem cabo que lhe falta a lâmina. Só que bota pobre pra frente é empurrão. O feio de uma eleição é se perder. Mulher bonita não regenera, descansa. O almanaque era uma coisa que ele procurava condensar, são muito bons, mas são livros que ele editava uma vez por ano, e ele editou 3 só. Ele editou um em 49 e 2 em 1955. Então, eles são muito bons, tem várias histórias, vários dísticos, mas são uma coisa mais estática. Se a gente for pensar do ponto de vista do apuro, são coisas mais elaboradas. Mas, em termos de expressar um estado de espírito mais dinâmico da população, eles são mais estáticos. Todo texto produzido por ele, com muito humor, mas sem nada que fosse essa coisa utilitária de verdade. A preocupação era o humor, não era... eu acho que era um descarrego para ele, tanto da produção de humor dele, como um descarrego político dele também. Ele sempre gozou muito com todo mundo, né? Ele foi um gozador. Veio para São Paulo e se declarou paulista de 400 dias. É, que ele está aqui. E aqui ele, claro, ele tinha toda uma série de amigos importantes, né? Ligados ao partidão ou não. Teve o Portinari, o Mário Schember, e outros. Empresários, né?